A barra forte da Caloi e a barra circular da Monarch são duas bikes icônicas que ainda tem muita gente que usa. Mas o que dá para fazer para modernizar um pouco, já que são projetos bem antigos? A barra circular foi lançada em 1966, a barra forte um pouco depois. São consideradas bikes muito resistentes, bikes para trabalhar, pau para toda a obra. E não é difícil encontrar a família inteira em cima de uma dessas, o marido, a mulher, os filhos e ainda alguns pertences indo para os seus compromissos diários. Se fossem ruins e não vendessem, não fabricavam até hoje, né? A barra circular tem inclusive 3 versões, o freio caneta, que é aquele original, freio de varas, tem um modelo contrapedal e outro com V-brake. Essas bikes duram muito tempo, né? E a prova viva está aqui, eu estou com uma barra forte que tem de uso mais de 40 anos, né? O dono já está com quase 90 anos de idade, agora ele parou de usar, mas era uso diário, ele usava como meio de transporte. É difícil ver uma bike que foi usada por mais de 40 anos estar assim, né? Praticamente completa. O selim não é mais o mesmo, está sem o bagageiro. A coroa também não é original, porque deve ter gastado aí, trocou. Mas ó, quadro, garfos, paralamas e o freio caneta, né, tradicional. E olha só, ainda funciona. Mas se você tiver uma dessa e quiser dar uma modernizada, uma melhorada, o que será que dá para fazer? Você já deve ter notado que essa aqui não tem nada a ver com a original, né? Essa é uma versão que a gente customizou, transformando ela numa bike de trabalho atual com muitas melhorias. Mas o ponto de partida, na minha opinião, é sempre o central, né? Esse quadro tem um central de 45 mm para usar uma pé de vela monobloco, como essa daqui, que é uma peça que não tem muita vedação, é sujeito a folgas. Para colocar um pé de vela melhor, de alumínio, por exemplo, você precisa ou usar um eixo transformer, que tem, né, a ponta quadrada, só que ele também tem o fechamento parecido com o monobloco, então também pode dar folga um dia. Ou ser mais radical, como a gente foi aqui, embuchando o central. A gente colocou um central de aço com as roscas, né, 34.7 para usar um central cartucho, e assim ela ficou para sempre com um central modernizado. Resolvendo esse upgrade, que é um dos mais complicados, partimos para os freios. Essa aqui também veio equipada com o freio caneta, né, o freio de varas, como essa aqui tem, que é um freio durável, né, de baixa manutenção, mas não é muito eficiente e também é bem pesado. O garfo original dessas bikes tem aquela ponteira muito fina e simples, então não dá para confiar, né, colocar uma pinça de freio ali, a roda pode sair da gancheira facilmente. Então trocamos o garfo, ainda peguei um que não tinha o suporte para pinça, hoje você encontra, né, no formato standard, e colocamos freio a disco, inclusive com um cubo dínamo para fazer a parte elétrica aí, né, alimentar farol e lanterna. Normalmente essas bikes não tem marcha, então como a gente queria colocar, a gente escolheu um modelo Nexus de 3 velocidades que já tem o freio roller brake. Assim a gente não tem que mudar a gancheira, não tem que fazer nada para colocar, por exemplo, freio a disco ou pinos de freio para usar V-brake. Esse é um freio de trabalho, é um freio muito poderoso, tem um sistema um pouco parecido com o contrapedal, só que é mais moderno, tem até um dissipador de calor aqui que até lembra, né, um freio a disco. Então esse é um upgrade que dá para fazer. Também dá para colocar pinos de freio e usar V-brake, isso é uma operação simples, tem muita gente que faz. Esses aros aqui são originais, né? O nome desse formato é Westwood, ele é 26 por 1,5 por 2, é uma medida que é o 650B, ou seja, você pode colocar um pneu 27,5 nessas rodas, né? E a gente trocou para o mesmo modelo, porém em alumínio, a gente conseguiu um Westwood em alumínio, então agora nada enferruja mais aqui, né? Nem cubo, nem o aro, os raios são de inox, então essa bike aqui está feita para durar para sempre. Apesar desse aqui ser um aro 26 maior do que o padrão normal, né? Ele é 26 por 1,5 por 2, é o 650B, então dá para colocar aqui o pneu de uma mountain bike, um pneu cravudo. Se quiser andar na terra com essa bike com pneu de cravos, você pode usar os pneus na medida 27,5 que entra perfeitamente.
A gente colocou aqui na nossa versão o câmbio Nexus 3, que é um câmbio moderno, mas é mais caro. E dá para colocar o câmbio comum. O câmbio que dá para usar aqui é aquele que já tem a gancheira presa no câmbio. Então você prende tudo com o próprio eixo traseiro da bike. E é bem comum ver o pessoal saindo com uma bike dessa de um magazine, né, na caixa ainda, leva numa oficina e já manda colocar marcha porque não quer enfrentar nenhuma subida a seco, assim, com ela single. Essa bike tem uma posição que é confortável, ela é um pouco longa, né, do selim até o guidão, então não usa nenhum avanço daquele que joga o guidão mais para frente. A gente só trocou por um em alumínio e manteve aqui o avanço original, aquele com o espiga, né, que o expander vai dentro da espiga. E é claro que, de acordo com o tamanho do ciclista, você pode até brincar aqui com um avanço de outro tamanho, colocar aquelas mesas mais elevadas e um guidão reto, meio mountain bike, mas a gente não quis mexer. Esse bagageiro é original da bike, aquela ali devia ter um parecido, mas esse aqui é um acessório já um pouco mais moderno, é um bagageiro dianteiro que vai montado nos pinos, né, do V-brake ou do cantilever. Tem uma outra fixação aqui mais tradicional, que é onde também é preso o paralama. Então você já aumenta a capacidade de carga. E como a gente sabe que nesse tipo de bike o pessoal carrega sempre um garupa, a gente colocou aqui esse assento da Calf numa base daquela de engate rápido, que você pode pôr uma cadeirinha infantil, o box bike, uma mala de ferramentas, enfim. E trocamos também o selim para um da mesma cor e mais confortável. Mas com molas, né, como normalmente tem esse tipo de bike. Agora eu vou relembrar um pouco os acessórios de época, né, que eram feitos para essa bike. Por exemplo, para a barra forte, tinha um tipo de assento aqui mais comprido, né, para levar a criança, levar alguma coisa, que era praticamente uma madeira, né, espumada com acabamento, tinha como prender aqui, ficava até bem instalado, e eu acho que dá para pôr nos dois modelos de bike. Mas tinha uns porta-objetos, né, bolsas interessantes que iam atrás do cilindro ou pendurado lá atrás do bagageiro. Inclusive a barra circular usava uma bolsa de napa aqui com um zíper na horizontal para você colocar pequenos objetos dentro. A gente fez esse aqui em EVA, que abre totalmente e com compartimentos, ficou bem legal. Se você pesquisar na internet, capaz que você ainda encontre algum desses itens, né, que eram fabricados para esse tipo de bike. Fora uma pintura mais elaborada, você pode modernizar também trocando os paralamas, né, por modelos de plástico. O original é de lata, ele amassa, faz barulho, enferruja, e esse aqui não. E claro, não menos importante, um cavalete central, que esse aqui é de época, mas dá para achar até hoje. É um modelo que fecha completamente quando você recolhe ele. Você viu, né? Tem muita coisa para atualizar numa bike dessa e não acabou ainda, né? Você pode investir numa boa iluminação dianteira e traseira, trocar, por exemplo, o cobre corrente, como esse aqui que a gente colocou um modelo que inclusive tem regulagem, né, para ajustar para diferentes tamanhos de traseira. É uma peça em plástico, então não enferruja, não faz barulho. E claro, pedaleira para o garupa, né, para dar um pouco de conforto. Dá para usar direto no eixo uma de BMX, por exemplo, mas eu investi um pouco mais, coloquei uma de moto em alumínio. Ela é rebatível, mas teve que soldar um suporte aqui na gancheira original. Se você procurar na internet, vai achar vários modelos customizados feitos em cima dessas clássicas. Tem uma que virou uma mountain bike Aro 29, com 12 velocidades, suspensão boa, central bom, pedivela legal, e ele trocou até esse tubo aqui para poder usar uma suspensão oversize. E você, tem uma dessas aqui? Se sentiu inspirado a mexer nela e fazer um projeto especial? Não esqueça de comentar aí pra gente, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Então, como o garfo original não dava condições para colocar o suporte para pinça de freio, a gente chutou o pau da barraca e... Se você procurar na internet... Vai achar um tapa, né? Se você procurar na internet, tem vários modelos desses totalmente customizados. Tem uma que é uma mountain bike Aro 29, ele trocou as rodas, colocou suspensão, uma pedivela boa e... A barra circular foi lançada em 1966. A barra forte saiu um pouco depois. E são consideradas bike de trabalho, bike para toda obra. E não é comum...